nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. Provérbios 3, versículo 5. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida, o nosso terceiro programa da série Como Construir uma Política Melhor na nossa sociedade. Como nós devemos votar, o que esperar dos políticos, qual deve ser o posicionamento da igreja e do eleitor cristão. Hoje quem vai trazer um recado de Deus para os nossos corações é o pastor Eliseu Dourado de Lima, falando sobre qual deve ser a postura de um eleitor com respeito à questão política. O que nós esperamos é que você esteja com seu coração aberto, sua mente aberta, para você receber entendimento dos céus, para fazer o seu voto de maneira consciente, de maneira tranquila e de maneira correta, principalmente. Queremos também aproveitar para divulgar o nosso blog, que é www.programaocaminhodavida.blogspot.com. Você também pode acessar os nossos programas passados através do nosso site, que é o www.ocaminhodavida.org.br. Você que porventura queira entrar em contato conosco, você pode fazê-lo pelos telefones da produção do programa, que estão passando aí na parte inferior do seu vídeo, ou também pelo nosso e-mail, que é programaocaminhodavida.ipb, ou melhor, perdão, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Nós estamos esperando o seu contato para poder ouvir os seus questionamentos e também aprimorar um pouco mais o nosso programa. Nós colocamos também à sua disposição o telefone do nosso Disque Paz, que é o 3025 3333. Disque Paz é uma mensagem amiga para todas as horas da vida e eu tenho certeza que pode abençoar o seu coração. Nós vamos agora ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Eliseu Dourado de Lima, logo depois do nosso intervalo comercial. E voltamos para ampliar um pouco mais o nosso conhecimento aqui no programa O Caminho da Vida. Não vai embora não, fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. O que se espera do eleitor? Vamos ler o texto de Salmo, capítulo 118, versículos 8 e 9, onde a palavra de Deus nos diz: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem.
melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Estamos em tempos de política. Esta é a frase na boca do povo todas as vezes que se deflagram as campanhas eleitorais para escolher entre milhares de candidatos, alguns poucos que ocuparão, durante a próxima gestão, lugares estratégicos nas esferas municipais, estaduais e federais. As esperanças de muitos se renovam diante de tantas e tantas promessas que são feitas, pois a expectativa é sempre melhorar a condição de vida do povo. Em tempos assim, o que se espera do povo que vai votar? O texto que nós lemos é considerado como sendo exatamente o meio da Bíblia e é interessante que ele nos leva a pensarmos sobre a realidade de que somente com uma vida orientada por Deus é que podemos fazer as coisas de um modo correto, inclusive como eleitores. Pastor Vanderlei, num dos programas passados, pensou conosco a respeito do que é que se espera dos candidatos. Eu quero meditar neste momento aqui, o que é que nós esperamos, ou o que é que se espera do eleitor. Em primeiro lugar, que tenha discernimento para votar. A palavra de Deus diz em Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esta afirmação é do próprio Deus, porque Ele sabe que a natureza humana é sempre falha. É preciso ter discernimento para se ter uma vida equilibrada. Para o cristão, não há como discernir sem ter uma vida de comunhão com Deus. O eleitor não pode acreditar em tudo que vê e ouve, nem mesmo que seja da parte daqueles candidatos que se intitulam cristãos. É preciso enxergar e ouvir para além das palavras. É necessário tentar discernir as intenções, e isso não é fácil. Coloque-se diante de Deus em oração, leia a sua palavra para saber, para conhecer um pouco mais, para entender um pouco mais sobre a natureza humana e sobre o que é que Deus requer do homem, de uma mulher, para que eles tenham um governo abençoado e abençoador. Sabe o que é que nos diz a palavra de Deus? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Está lá em Salmo, capítulo 33, versículo 12. Na Bíblia nós temos um exemplo, por exemplo, do rei Saul. O rei Saul era um homem extraordinário em sua valentia, temido nas guerras, porém a sua índole não era boa. Suas atitudes denunciavam o seu orgulho e Samuel pôde discernir isso através da orientação divina. Precisamos recorrer à palavra de Deus, ela é rica nas orientações. Em Provérbios, no capítulo 23, versículo 7, nós lemos assim: porque como imagina em sua alma, assim o homem é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. É preciso discernimento. Antes de escolher em quem você vai votar, peça a Deus para mostrar nas entrelinhas quem é quem. Olha a recomendação que nós temos, por exemplo, em Tiago, no capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. É o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Para aplicar o discernimento, eu tenho que olhar para dentro de mim. Ter uma vida de sinceridade para com Deus. Eu não posso somente ficar cobrando dos outros e esperando dos outros. Deus mesmo pode me orientar tanto quanto a minha vida, como também com relação à vida do outro. Olha o que a palavra nos diz novamente através de Salmos. A intimidade do Senhor, lá no Salmo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Mas em segundo lugar, eu quero pensar um pouco com você que uma coisa também que se espera do eleitor é que ele seja coerente ao votar. Novamente nós recorreremos à palavra de Deus, agora aprendendo com Cristo Jesus no Novo Testamento, aprendendo que alguém íntegro é aquele que vive o que fala. Veja Mateus capítulo 5, versículo 37. O Senhor Jesus diz, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar procede do maligno. O pastor Vanderlei já falou sobre o perigo de acreditar em promessas que são absurdas, que não serão cumpridas por estarem fora da realidade. E ainda sobre a falsidade do que é prometido e não cumprido.
Pastor Paulo falou sobre a relação estável que deve haver entre a política e o compromisso e usou a figura de Daniel como exemplo de um homem que foi compromissado em todas essas áreas e demonstrou através da sabedoria que Deus lhe dava a sua competência sem misturar religião e política no sentido de querer impor aquilo que era a sua fé. Ele viveu a sua religião através da sua ética. O programa O Caminho da Vida quer colaborar quanto a termos uma eleição consciente, levando os nossos telespectadores a pensarem que todo eleitor, principalmente aquele que é cristão, não estou aqui fazendo acepção de pessoas, estou falando a todos os eleitores, mas o cristão, todos os eleitores devem ser coerentes, ou seja, buscarem entre os candidatos aqueles que não estão militando na mentira, na demagogia. As palavras ditas no horário gratuito de propaganda devem estar alinhadas à vida da pessoa. Quem é mesmo o candidato ou a candidata? Você conhece, tem procurado conhecer? O que já fez que demonstra a sua colaboração com o progresso da sociedade? Quem é ele ou quem é ela por onde passou? Embora seja em um outro contexto, mas as palavras de Jesus, e nós continuamos aí em Mateus, também podem ser aplicadas, eu creio, quanto ao meio político. Ele diz lá em Mateus, no capítulo 7, versículos 17 e o versículo 20. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Para ser coerente em meu voto, eu tenho que olhar para a vida do outro, tendo desenvolvido o discernimento, como eu disse anteriormente, para que eu me oriente quanto ao estilo de vida e testemunho como pessoa. Já disse bem alguém, ao fazer um trocadilho sobre isso, dizendo que tem gente cuja vida pública é igual à privada. Eu preciso entender que a vida pública é reflexo daquilo que a pessoa vive na sua vida privativa, na sua individualidade, no meio da sua família, no meio da sociedade, com aqueles com quem ele convive mais proximamente. E não é impossível, é difícil, mas não é impossível. Com a internet hoje não é complicado buscarmos informações, não aquela que o candidato dá a respeito dele mesmo, mas as informações que nós temos na mídia, buscarmos informações sobre todos os candidatos e aí então nada encontrarmos com relação a uma vida suja, uma vida corrompida. Quando isso acontece, quando nós não encontramos às vezes nenhuma informação, então é porque a pessoa é fraca em suas ações, não fez nada que a faça merecedora de nosso crédito. É preciso comparar os nomes que estão pedindo votos agora com as notícias sobre escândalos e matérias que falam de coisas que denunciam a falta de caráter. Eu quero concluir dizendo assim: amado telespectador, o Brasil espera muita coisa boa de nós como eleitores. Dentre elas, nós destacamos aqui o discernimento e a coerência. Só poderemos de fato cultivá-las se confiarmos plenamente em Deus e não no ser humano, como resultado da confiança daquele que busca em Deus. Antes eu usei o texto de Jeremias no capítulo 17 para falar da confiança no homem, agora quero usar novamente Jeremias 17, porque o outro versículo diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O anterior era o versículo 5, este é o versículo 7. O voto consciente do eleitor comprometido é indispensável para que se alcance uma verdadeira democracia. Os historiadores atribuem a Abraham Lincoln o conceito de que democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Então, o que se espera do eleitor é que ele seja um agente de transformação, lutando e vencendo ao usar o seu voto para mudar o triste quadro que hoje nós temos de um cenário de corrupção que procura destruir a esperança de um Brasil melhor. O que se espera do eleitor é que ele seja conduzido pela sabedoria que somente Deus pode dar, não se deixando enganar, desperdiçando a oportunidade de banir o que é mal e promover tudo aquilo que for do bem. Novamente, agora na conclusão, eu quero usar o mesmo texto que usei no início, Salmo 118, versículos 8 e 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Busque em Deus a orientação para que você possa votar de uma forma consciente e eficaz. Deus abençoe.
pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei pra você ver essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte e pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. O pastor Eliseu já trouxe uma mensagem abençoada. Na verdade, estamos aí já há 3 semanas, pastor Vanderlei, pastor Paulo de Tarso e hoje pastor Eliseu trazendo uma mensagem acerca da postura ética da igreja, da postura ética do político e da postura ética do eleitor com respeito ao seu voto. E hoje nós vamos ampliar um pouco mais, principalmente a questão do eleitor, de como votar e das lideranças cristãs, como lidar com essa questão do voto. Pastor Eliseu, primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor falou sobre buscar sabedoria em Deus para que o seu voto seja feito de maneira consciente. O que seria, como o eleitor busca essa sabedoria de Deus? Será que na mentalidade do eleitor Deus viria e falou, vote em fulano, vote em ciclano? O que seria essa sabedoria buscada em Deus? Não é somente a sabedoria para esse momento agora. Então, o desafio nosso aqui no programa que é evangelístico, o Caminho da Vida, é nos levar a um conhecimento maior de Deus, buscar a orientação de Deus. Aqui no caso específico estamos falando da política. E é bom até falar de uma forma prática. Deus não vai descer aí, com o santinho você na não mão, vai ouvir voz e tudo mais. Aliás, cuidado com quem anda falando com você que ouviu que Deus mandou votar em fulano e tal. Isso é manipulação. É uma orientação geral, conhecer a palavra de Deus. Em Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, ele diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É a sabedoria que Deus vai lhe dar, o discernimento. O discernimento é entender além daquilo que você está vendo e ouvindo. Então eu me refiro aqui, pastor, a buscar numa prece, numa oração, buscar falar com Deus, conhecendo a sua palavra, para que você tenha esta capacidade de poder avaliar de uma forma mais profunda e não se deixar enganar pelas aparências. Pastor Eliseu, essa sabedoria, então, nessa perspectiva, ela não passaria também por um estudo um pouco mais acurado da vida do candidato, de quem ele é, das propostas que ele tem? Porque tem gente que, esses dias eu vi no Facebook algo que eu achei muito interessante, falou, com essa grande seca, daqui a pouco tem candidato prometendo chuva. Exatamente. Será que não é que o eleitor preste atenção nas propostas e ver, por exemplo, se são propostas cabíveis ou não cabíveis? Se são factíveis ou não? Sobre isso, o pastor Vanderlei falou na mensagem passada. Realmente, eu não duvido nada que já tenha alguém prometendo chuva por aí. A questão é buscar a sabedoria. É lógico, nas informações que você vai colher, como eu disse hoje, mas a palavra de Deus diz que nós vemos muito a aparência. Deus é que vê o coração. Sim. Então, é buscar assim, entender como é que Deus está vendo a situação. Quem é essa pessoa diante da sociedade, não com aquilo que ela mostra nos efeitos especiais aí da sua propaganda. Quanto mais dinheiro, mais recurso, então mais perigoso fica a coisa. Mas procurar, através das informações, e ter realmente aquele discernimento para saber se aquilo é ou não. Uma frase importante que o pastor Eliseu disse aí é a capacidade de avaliação que muitos não têm. Muitos hoje votam nos candidatos por outras questões, porque
conheceu, porque falou bonito, porque é jogador de futebol, porque é isso, porque é aquilo, porque é conhecido. Então, quando nós oramos, quando nós pedimos ajuda a Deus, Ele nos dá essa capacidade de avaliação. Então, quem é esse candidato? O que ele fez? O que ele está fazendo? Se ele nunca foi candidato, qual é o histórico dele na comunidade? Então, Deus nos dá essa capacidade. Acho que isso é importante, né? Eu queria citar o fato de Elias, passagem em que Elias houve o terremoto, sente o terremoto, de repente o vento forte e trovão e tudo mais, e Deus não estava em nada disso. E Deus aparece com uma forma delicada, como algo pequeno. Ele aparece no sussurro do vento, uma leve brisa, o cicil. E isso mostra que Deus se manifesta, ele conversa conosco nesses pequenos detalhes da vida. Eu gosto de olhar para esse texto dessa forma, vendo que Deus, ele não se manifesta conosco exclusivamente na grandiosidade, que é mais ou menos o problema que Naamã teve com a lepra dele. Naamã chegou diante do profeta Eliseu e queria que Eliseu aparecesse. Né? Ele queria a pirotecnia, né? Ele queria a pirotecnia, queria que Naamã que Eliseu movesse a mão e falasse palavras maravilhosas e trovejasse. Mas ele falou assim: vai lá e mergulha no rio. Só isso. 7 vezes. 7 vezes. Foi muito pequeno para ele. Ele queria pirotecnia. E a gente, às vezes, busca isso. E ele foi para casa bravo, diga-se de passagem. Se não fosse a sabedoria daquele servo... Se ele pedisse algo muito difícil, você não faria? Então faz aquilo que é simples. Mas a verdade é isso aí. A gente espera realmente de Deus, cria uma expectativa de uma resposta de Deus justamente dessa forma. A gente mistifica esse nosso relacionamento com Deus, a gente mistifica essa sabedoria, esse receber da sabedoria. A gente acha que vai ser algo que vai baixar, incorporar em nós algo assim. O sobrenatural vai falar através do cicil. Aí nesse aspecto, pastores, eu quero fazer uma pergunta para todos. Pode sim, pastor Paulo, por favor. Em cima do que o pastor Vanderlei falou aqui, é muito interessante a gente observar, por exemplo, que essa sabedoria é uma capacidade cognitiva que Deus coloca em nós para investigarmos, para avaliarmos, né, o candidato, o indivíduo. Nós temos essa sabedoria. Ou seja, o grande problema é que o eleitor acaba se acomodando, fica na sua zona de conforto e ele busca os critérios humanos. Esse camarada é famoso, aquele lá é meu parente, enfim. É bonitinho. Não apenas humanos, mas eu quero dizer, eles buscam coisas muito simplistas. Exatamente. Coisas que não precisem usar o cérebro para pensar e por aí vai. A sabedoria é um exercício, e isso Deus nos dá essa capacidade, porque Deus pedia a Ele esse discernimento. Não? Pastores, diante daquilo que foi dito, até dessa questão meio mística com respeito à eleição, de buscar discernimento e tal, qual deve ser o papel dos líderes religiosos diante desse período de eleição? E digo mais, qual deve ser a postura das igrejas em períodos de eleição? Eu mandei para vocês um artigo, vocês leram, num dos estados da nossa federação. Existem igrejas, denominações apoiando candidatos e às vezes nós criticamos o apoio a candidatos. Nesse caso eu acho que é mais passivo de crítica ainda, porque o candidato tem ideologias completamente avessas à ideologia da igreja, mas estão fazendo das igrejas palanque políticos. Vocês leram o artigo? Cada pastor tem uma meta de alcançar 100 eleitores para esse candidato. Em vez de alcançar pessoas para Jesus, a meta do pastor é 100 eleitores para candidato. Aqui, a igreja deve apoiar declaradamente o candidato enquanto instituição? Pastor Eliseu, e ampliar para vocês, só começar com o Eliseu que trouxe a mensagem. Sim. E eu quero ampliar com todos os pastores. Olha, todas as igrejas estão... Pode acontecer com qualquer igreja e tal, mas as igrejas que estão mais no centro e tal, a minha igreja é na Avenida 15 de Novembro, está no centro, então os candidatos procuram. E nós temos aquilo que a denominação regula, mas nós temos as leis do país. E eu procurei orientação com um juiz eleitoral. Então, pastor, a sua pergunta com relação aos líderes, vá no fórum eleitoral, pegue a orientação. Um dos juízes ali me deu, por exemplo, a resolução número 23.370, que regulamenta aí a lei 9.504 sobre propaganda eleitoral e as condutas ilícitas em campanha eleitoral nas eleições 2012.
E aí nós vamos ver que o papel do líder é orientar o povo a votar com consciência e não apontar determinado candidato ou dar preferência a alguns, principalmente nos momentos de culto. O candidato, eu perguntei ao juiz, na prática, ele disse, olha, se o pastor, se o padre, se o líder, se ele quiser, ele pode fazer o seguinte, citar a presença da pessoa, agradecer a presença da pessoa e só. Por quê? Porque o povo está acompanhando tudo isso que a campanha já faz através da televisão, através da mídia. A igreja ela não pode se submeter a este papel de divulgar. Eu pergunto aos colegas, ampliando a pergunta sua, pastor, o que é que a igreja quer tendo mais políticos para assessorá-la? Qual é a intenção da igreja? Boa pergunta, pastor Eliseu. Boa pergunta. É poder? O nosso poder vem de Deus, nós não dependemos de homens, mas eu gostaria que a gente pensasse sobre isso. É a sua pergunta, mas... O que é que me motiva enquanto líder? Por que eu preciso, como igreja, de ter tanto benefício, de tanto amparo político? Eu gostaria até de mencionar um texto que... isso não tem tudo a ver. Uns confiam em carros e outros em Salmo cavalos. 33, nós faremos Nós, menção, porém, faremos menção... no nome do Senhor. No nome do Senhor nosso Deus. Então, o que o pastor Eliseu está colocando é muito sério. Eu também li o artigo lá da revista, né? E, de verdade, a conclusão que eu cheguei foi isso, que igrejas procuram poder amparados por um apoio político. E não é o nosso papel. Eu, particularmente, sou radicalmente contra, enquanto igreja, a querer colocar o nome de um candidato e induzir toda uma comunidade a angariar votos como se fosse cabo eleitoral desse candidato. Não é o meu papel como igreja. E como eu falei, orientar, sim. Direcionar a um comportamento ético, coerente, com seriedade, com responsabilidade. E como eu falei, aqui na nossa região nós temos igrejas apoiando candidatos, mas em específico nessa reportagem pediu-se que a igreja, cada pastor afiliado dessa igreja angariasse 100 votos para o tal candidato. Eu gostaria só de complementar essa ideia e dizer que, independente se a igreja vai ser beneficiada ou não, independente do fato da igreja desejar ou não a presença de um determinado ou outro determinado político no cargo, uma coisa é certa. No momento em que há uma lei, eu, enquanto eleitor, não posso ultrapassá-la. E se eu sou candidato, também da mesma forma. Portanto, nessa mesma matéria dessa revista, fala acerca dessa lei que o pastor Eliseu citou, lei 9.504 de 97, eu fiz questão de transcrever aqui a fala de um advogado especialista em legislação eleitoral, que dá uma palavra lá, e ele diz: a justiça entende que nos templos qualquer ato ou fala com o objetivo explícito de angariar votos para um candidato é proibido por lei. Portanto, meu irmão, por mais que eu, pastor, ou eu, líder da minha igreja, ou eu, presbítero, ou eu, qualquer coisa que seja, por mais que eu deseje ajudar um determinado candidato, eu não posso utilizar o meu tempo para ele de acordo com a lei. Cometo crime eleitoral. Cometo crime eleitoral. Se eu quero que ele obedeça a lei quando estiver lá, eu não posso quebrar a lei. Começa o exemplo aí, né? Eu acho que eu posso, como indivíduo, como pessoa, perfeitamente. Um a um, dizendo, olha, eu gosto de tal candidato, eu conheço ele, você pode nos ajudar nisso, mas não usar da massa para isso, né? A pessoa física pode fazer campanha, o pastor de púlpito não. Isso, é o que diz a lei. Eu acho que nós precisamos entender isso muito bem claro, que, mas o pastor não é uma pessoa física? Sim, desde que ele não esteja nos atributos das suas funções pastorais. Cidadão. Ali, no seu atributo das suas funções pastorais, ele representa a sua palavra, é uma representação da sua denominação. Seja ela correta ou não, é a denominação que irá tratar com o seu pastor, cada uma dentro das suas próprias leis. Mas o pastor, enquanto cidadão, se alguém perguntar para mim, na minha individualidade, pastor Alessandro, quem que o senhor vai votar? Eu não tenho problema nenhum em falar, olha, eu vou votar nisso, porque eu achei que a proposta dele é isso, ou aquilo, ou aquele outro. E também eu posso assumir a postura, apesar de eu não fazer isso, eu posso assumir a postura de falar, olha, eu voto secreto e tal. Eu também não acho uma postura
tão correta, mas ela é lista, eu não vejo problema. Agora, eu, enquanto pastor, programo o Caminho da Vida. Imagina você, eu aqui, Alessandro, no programa O Caminho da Vida, falando, olha, eu vou votar no fulano de tal. Não estou dizendo para você votar, mas eu vou votar no fulano de tal porque eu acho que ele é bom. Daí o Eliseu chega e fala, eu também vou votar. O que nós estamos fazendo? É campanha, é tendencioso. Nós estamos usando o veículo da TV, que no nosso caso em específico é um grande presente de Deus para nós comunicarmos a palavra, o evangelho, para o uso fruto de coisas humanas. E a Bíblia condena isso, inclusive. Só uma comparação para entendermos um pouco melhor a ideia do policial, que ele bebe a cervejinha quando está em casa, mas ele, no horário de trabalho dele, ele se abstém da bebida. Ele não pode beber em serviço, que é a fala que eles usam, inclusive. Se quiser aproveitar e aprofundar essa abstinência para casa, vai ser eu sugiro. No limite nisso. Mas ainda há pouco o pastor Luiz Henrique disse algo que me chamou a atenção aqui. Eu gostaria que a gente pensasse. Sim. Como eleitor, a gente procurar saber quais são os candidatos que estão infringindo a lei. Quem são aqueles que estão desobedecendo as leis que regulamentam a campanha, o processo eleitoral, porque... O pastor Eliseu está segurando, não é rascunho não, viu, não, gente? Não é rascunho não, mesmo. É a lei mesmo. Então, o Fórum Eleitoral pode fornecer isso para você. O que nós temos aqui é regras. Presta aqui, então, se como candidato eu não obedeço às regras, que é para o bem comum, o que é que eu vou fazer depois de eleito? E é uma questão, principalmente, então, com aqueles que se identificam como cristãos, porque o cristão, o pastor Vanderlei já falou a respeito disto, ele está comprometido com a cumprir as suas promessas e tal, como candidato. O eleitor deve procurar saber isso, porque ele deve obedecer às leis, porque ele tem temor a Deus. Jesus, que é Jesus... Né? Desde que essas leis não firam a palavra de Deus. Quando arguido, ele diz o seguinte, nos convém cumprir toda a lei. Jesus teve um compromisso com a lei, o pastor Luiz aqui falou realmente, observarmos esse candidato aqui, qual é o compromisso que ele tem com essa lei, vai burlar lá na frente. E se o nosso modelo é Jesus, se você, eleitor, tem por modelo o Senhor Jesus, você deve fazer isso. Jesus diz, a cada um dê aquilo que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem honra, honra. Ou seja, cada coisa no seu devido lugar. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial. Já voltamos aqui com o programa Caminho da Vida. Fique conosco. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Posto de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Eu quero dizer para você que o programa tem sido bênção até para nós. Aqui nos bastidores também ferve a discussão da questão política, com momentos de alegria por termos a oportunidade de levarmos esse programa à sua casa e também com alguns momentos de tristeza, quando nós refletimos sobre algumas circunstâncias que têm assolado a nossa sociedade, principalmente nesses momentos políticos, nesses momentos de eleição. A gente vê que ainda há um ranço, um vício, seja de candidatos, seja de eleitores com respeito à questão política. Pastores, qual o papel do eleitor cristão
com respeito à coerência na escolha do candidato. O pastor Eliseu citou a questão da coerência na escolha do candidato. Qual deve ser o papel do eleitor cristão? Mais uma vez falando, aqui só antes dos pastores responderem, eu quero fazer a mesma advertência que o próprio pastor Eliseu fez na mensagem. Quando nós falamos eleitores cristãos, nós não estamos alijando nenhum outro grupo, não, de maneira alguma. É que nós, como cristãos que somos aqui, nós queremos cobrar a responsabilidade maior do grupo ao qual pertencemos. Mas você que, porventura, não professar a fé cristã, não se sinta excluído, discriminado de maneira alguma. Eu quero que você até perceba que a nossa preocupação é de que os cristãos sejam modelo na sociedade, em todos os aspectos, tá ok? Então, pastores, qual a responsabilidade do eleitor cristão com respeito à coerência na escolha dos candidatos? Pastor Luiz? Essa ideia de coerência nos leva a entendermos que as coisas que eu faço hoje têm tudo a ver com aquilo que eu espero que seja feito por mim amanhã. O texto, talvez um dos maiores resumos, um dos melhores resumos de todos os ensinos de Jesus, seja Mateus capítulo 7, versículo, se não me engano, 12, que diz: é aquilo que você espera que os outros vos façam, faça também a eles. Então, eu preciso ser coerente, esperando que eles, lá em cima, os políticos, cumpram a lei e não se vendam, a partir do momento que eu também não me venda. Eu preciso começar isso, tem que começar por mim. E daí a gente vê o eleitorado vendendo o seu voto, e aí você pode pensar, não, mas pastor, eu não vendo meu voto, eu nunca troquei meu voto por dentadura. Mas de repente, e aí volta o debate que nós tivemos no programa da semana passada, aí de repente você vende o seu voto se ele disser que vai auxiliar a sua ideologia, o seu bairro, a sua religião. Isso é uma venda de voto. Queira ou não queira, você está vendendo o seu voto. Você quer ser beneficiado em um item muito particular seu que não vai beneficiar o teu vizinho. Você vendeu o voto, então. E aí eu vou até citar uma campanha que eu vi numa dessas redes sociais. Eu vendo meu voto. Uma campanha fantástica, está bombando. Eu vendo meu voto. Eu quero vender meu voto para o candidato que se propuser a dar educação, a dar saúde para o povo, a asfaltar as ruas, a policiamento correto. Eu vendo meu voto para você se você me prometer tudo isso. Eu achei fantástica essa campanha. Essa proposta beneficiando o coletivo, beneficiando a todos e não somente a mim, que precisa ser levado em consideração pelo eleitor. Isso é um voto coerente. É eu fazer aqui o que eu espero que ele faça lá. Interessante que esse negócio de vender voto, a gente pode pensar assim de forma muito subjetiva, mas vamos pensar em termos de vender voto, trocas de favores também, né? Por exemplo, eu fiquei sabendo essa semana de uma determinada pessoa que procurou candidatos porque precisa ali de um atendimento médico, uma situação aqui, coisas extremamente particulares. Eu acho que uma remoção para um médico, qualquer vizinho pode fazer, qualquer pessoa, qualquer um de nós como cidadão podemos fazer pelo outro, mas não como troca de favor para angariar votos. Isso é assistencialismo, né? Tem candidato que se elege através do assistencialismo. Mas nós estamos caminhando. Eu quero parabenizar a sociedade, porque tempos atrás a gente não via, em tempo de eleições, propagandas, né? A mídia já está fazendo bastante propagandas contra a venda do voto. A gente vê na televisão, vê nas redes sociais. Então já estamos caminhando. A gente percebe realmente que mudou muito, né? Eu sou do tempo aqui, quando era criança, ganha a camiseta de futebol do candidato, uniforme, quem não lembra, né? Bola, régua. Quem dava bola era votado, né? Mas uma coisa também interessante que nós discutimos aqui até no outro programa, existia um slogan antigamente, que eu via muito nas igrejas, irmão, vota em irmão, né? Aí dá a impressão assim, Deus está do lado de quem, na verdade? Eu particularmente, eu penso o seguinte, que Deus não está do lado de ninguém, no sentido político. Deus está do lado da ética, da honestidade, Deus está do lado da pessoa que pensa no próximo. E está do lado de todos, Deus no sentido da humanidade. Está do lado de todos aqueles que... Porque ser irmão, ou ser de uma religião, estou falando de qualquer outra religião, porque isso acontece com os cristãos, mas acontece também nas outras religiões, né? Ser irmão de qualquer uma religião não é suficiente para que a gente eleja um candidato. Vamos deixar bem claro isso.
É claro, meus irmãos, o que o pastor Vanderlei está dizendo não é que você não possa votar no irmão da sua igreja, claro, não é isso. Não é isso. Presta atenção no que nós estamos querendo dizer. Se você já o conhece, se ele é seu irmão de fé, se você já acompanha a caminhada dele, conhece a sua ética, o seu trabalho, a sua responsabilidade, compromisso com Deus, em nome de Jesus, vote nesse homem. Uma bênção. Agora, não me diz quem é para eu votar também. Não vote só pelo fato dele ser irmão. Se ele não é capacitado, por mais cristão que ele seja, não vote nele. Se você tem a perspectiva de votar em irmão, procure um outro irmão de uma outra denominação que você conheça e vote nele. A grande questão que nós queremos dizer é que não é o fato de pertencer a uma denominação, de ser conhecido como irmão, que o capacita, o habilita a ser votado. É nesse sentido só, viu? Não somos contra votar em irmão, não. Vota no irmão, é benção também, maravilha, desde que ele faça o seu papel como cristão. Tem um texto na Bíblia que eu não me lembro bem agora, para uma pessoa ser conhecida como cristã, tem que ver se lavou os pés dos santos, se fez isso, se visitou as viúvas, se ajudou os órfãos. A religião verdadeira e sem mácula é essa, que visite as viúvas, Tiago. Quando ele fala da fé e obras, ele fala que a verdadeira religião não é aquela que se expressa apenas pelo discurso da fé, mas é aquela que tem a fé no coração e manifesta essa fé através das obras. Tiago capítulo 1, versículo 27 diz: a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Pronto, olha aí. É irmão, fala para ele, Tiago 3:27 é aplicável na sua vida? 1:27. Tiago 1:27 é aplicável na sua vida? Recebe meu voto, se não, não. Pastor Eliseu, quero fazer uma pergunta para o senhor. E diante daquilo que foi pregado, diante da sua mensagem, como fazer para reverter a mentalidade do povo brasileiro de que o político eleito, ele é alguém a serviço do povo e não alguém a serviço especial da minha necessidade? Como fazer para reverter essa mentalidade, levando o povo a conhecer que o político é para o povo, não é o meu político particular representando as minhas vontades? Eu faço aqui, eu me lembro aqui então da mensagem do pastor Vanderlei, onde ele disse, olha, o político eleito, ele é funcionário do povo, ele está a serviço do povo. Então é muito comum que alguém vá votar hoje porque procurou o vereador tal numa determinada necessidade. Eu mesmo já fui atrás de orientação, atrás de ajuda no sentido do vereador poder viabilizar algumas coisas, porque é o papel dele, ele está ali justamente para isso. O prefeito está ali, o vereador, os deputados e tudo mais. Então, mas não é porque ele fez algo que agora eu vou colocá-lo numa posição de destaque. Ele está ali exatamente para isso mesmo. Então, eu sei que às vezes pode parecer deselegante, mas não fez mais do que a sua obrigação. Então você não pode cair nessa armadilha, não, mas eu tenho um crédito ali com a pessoa, eu tenho um débito com essa pessoa, eu tenho que votar. Não é isso. Novamente, não queremos ficar nos repetindo, mas é conhecer a pessoa, quais são as propostas, a vida da pessoa, e não o que ela fez em determinado momento para beneficiar uma situação. É muito triste. Eu ouvi, já na minha igreja, dizer, vamos votar em fulano, olha, temos que dar destaque a fulano, temos que falar de fulano, porque ele pode fazer alguma coisa, de repente nós vamos precisar de um terreno. Isso é muito triste para um crente. Isso é muito triste para um crente pensar assim. Depois contra a gente, contra os nossos princípios, contra nossos valores, cristã, né? É vender o voto. Isso é verdade. É vender o voto. E aí, pastor, vou usar até um termo até pior do que vender, é vender muito barato. Além de vender, é vender sem ter os valores aprofundados do coração. Pastor Luiz, falando agora um pouco sobre a análise que o eleitor deve fazer do candidato a ser votado, que também tem a ver até com aquela questão da coerência que nós falamos. O que significa um candidato ser daquele modelo de candidato que tem na palavra o seu sim como sim e o seu não como não? Esse texto que o pastor Eliseu até citou na sua mensagem, né? Seja o seu sim, sim, e seja o seu não, não. O que Jesus está falando, esse versículo, ele está lá no Sermão do Monte, ele é proferido por Jesus quando ele está pregando o Sermão do Monte, e o que Jesus está querendo dizer é, pare com essa história de precisar ser respaldado
não jureis pelo céu, porque é o trono de Deus, não jureis nem mesmo pelo fio da sua cabeça, nem pela sua cabeça, porque você não pode tornar um fio de cabelo branco ou preto. O que Jesus está dizendo é, você não precisa respaldar a sua palavra. Não, eu juro pela vida da minha mãezinha, eu juro pelos céus. Você não precisa disso, você precisa ser coerente. Você precisa ter um histórico já conhecido de que quando você diz sim, é sim. E quando você diz não, é não. É a ideia do fio do bigode, que antigamente tinha isso. Se o camarada fala assim, não, eu vou pagar, no fio do bigode o contrato, é porque o camarada cumpria o que ele falava. Isso é muito importante. Isso é importante para o eleitor, isso é importante para o candidato, isso é importante para muita coisa. Poderíamos chamar isso de honestidade, pastor? Perfeitamente. Coerência, honestidade, fidelidade, ética. É o conjunto de tudo isso. Na verdade, tudo isso constrói esse tipo de gente. Esse povo que quando fala que é. Quando fala que não é, não é. O candidato está passando na rua ali, e aí ele vai apertando a mão de todo mundo, vote em mim. Aí você, vou votar. E na verdade lá por dentro você está assim, eu não voto nada. Ou seja, a pessoa também ela é tão política quanto o seu político. Isso. E aí é hora de você chegar para o seu político, para esse candidato e falar assim, olha, eu até votaria em você, mas você vai fazer tal coisa? E tal coisa? Você é honesto assim? Você vai cumprir não sei o quê? Você perdeu a oportunidade. Se você está falando assim, não, eu vou votar, e aí não vota. Fez o mesmo papel dele. Mesmo papel dele. Pastor Vanderlei? Esse dia eu ouvi uma pessoa dizer uma situação, ela disse, olha, quando eu votei em tal político, ele era honesto, eu conhecia ele. Desonesto. Mas depois dos 4 anos ele se corrompeu e aconteceram algumas coisas. Então deixa ele lá só 4 anos, depois não vota mais, tira ele. O pastor Vanderlei sempre surpreende a gente. Hoje eu vou surpreender assim, não quero expor o pastor Vanderlei, mas aconteceu com ele. Eu vou falar. Não quero expor, mas aconteceu com ele. É interessante a gente manter contato com os candidatos que aí estão. E ele cobrou uma certa atitude aí de um dos certos candidatos. Verdade. Eu não vou citar, né, pastor, mas mal sabe quem respondeu mal criadamente, porque ele que cobrou a respeito da saúde. E a resposta veio ruim. E aí a pergunta é, por que não vota no outro partido? Não, ele votou no seu partido. E ele está agora cobrando uma atitude que gostaria de ver o partido no qual ele confiou fazendo aquilo que prometeu fazer. Então, cuidado, políticos, com esses tipos de respostas conosco, com os eleitores, porque você pode estar falando com o eleitor seu e perdendo um voto por falta de visão. Isso que o pastor Eliseu falou, a grande verdade, nós estávamos falando aqui nos bastidores. Eu quero aprofundar um pouco, mas não vamos falar exatamente o que é, mas o pastor Vanderlei fez O próximo programa continua. O pastor Vanderlei fez um questionamento sério, com respeito à saúde, assim. Um candidato respondeu educadamente, olha, nós vamos ver tal, e o candidato, que era o candidato em que ele votou, falou, por que você não pergunta isso para o outro partido? Eu falei, mas se fosse para perguntar para o outro partido, eu teria votado logo no outro partido. Presta atenção em quem você tem votado. Presta atenção nas respostas que ele dá com o trabalho e até mesmo nas respostas que ele te dá via e-mail, via contato, porque o candidato que não quer ser incomodado, meu filho, precisa rever algumas coisas. Vai continuar no próximo programa, o nosso 4º programa, acerca da questão da política. Agora nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial, depois nós voltamos, o pastor Eliseu vai estar orando por você aqui no programa Caminho da Vida. Obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe. Fique conosco, já voltamos com o programa Caminho da Vida.
Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida. Que bom que você esteve conosco. Quero mais uma vez agradecê-lo e tenho pedido em nome de Jesus que você tenha uma consciência com respeito ao seu voto. Antes do pastor Eliseu orar, quero mais uma vez indicar esse livro. Indicamos a semana passada e quero indicar novamente A Bíblia e a Gestão de Pessoas, que é um trabalho especificamente para você que é líder, um livro para a liderança, não apenas pastores. O Paulo Roberto de Araújo, que é o autor, ele é também administrador. Você que trabalha com gestão de pessoas, procure na Livraria Evangélica de Maringá esse livro, A Bíblia e a Gestão de Pessoas. E você que quiser um bom livro para o evangelismo, o livro é esse, do Max Lucado, O Seu Nome é Jesus. Esse livro é maravilhoso, ele vem num box, mais uma vez vou abrir para você ver, é uma caixa, vem num box, o livro é todo ilustrado. Sim. O preço desse livro é praticamente R$25, mas eles estão fazendo uma promoção. Para um livro, R$14,90, se você for comprar uma caixa fechada, eles fazem a R$11,90. Você procura lá no nosso parceiro, Livraria Evangélica de Maringá, tá ok? Nós vamos agora ficar com a oração do pastor Eliseu, do Horário de Lima. Eu espero que você esteja conosco semana que vem com mais um programa, O Caminho da Vida. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos clamar pela Tua misericórdia sobre a vida do nosso povo. Principalmente, Senhor, nesse tempo em que há uma necessidade muito grande de discernimento, de sabedoria, quanto a escolher homens e mulheres que estarão no governo, nas cidades do nosso país. Derrama sobre a vida do Teu povo, derrama sobre o coração de todo aquele que Te buscar de uma forma sincera, essa sabedoria, que nos leve realmente a conhecer a Tua vontade, a fazermos a Tua vontade, para que não o homem, Senhor, mas o Senhor, através do homem, possa abençoar muito este povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrem.